Farei agora alguns exercícios sobre espelhos côncavos e convexos, aplicando a lei de Gauss para resolvê-los. É o seguinte, exercício número 1. No anteparo a 30 centímetros de um espelho esférico, forma-se a imagem nítida de um objeto real situado a 10 centímetros do espelho. Determine, letra A natureza do espelho, letra B, a distância focal e o raio de curvatura do espelho. Então, reparem bem, num anteparo, que é uma tela onde você projeta a imagem, forma-se a imagem nítida de um objeto real. Olha só, pessoal, somente imagens reais podem ser projetadas. Então, esse espelho que forma essa imagem no anteparo, ele tem que ser um espelho que produz imagem real. O único espelho que faz isso é o espelho côncavo. A letra A já está resolvida. Espelho côncavo é o único espelho que te dá a imagem real. Então a resposta da letra A. A imagem obtida é real porque somente as imagens reais podem ser projetadas em anteparos. Sendo objeto e imagens reais, o espelho é côncavo. Agora reparem bem a letra B. Na letra B coloquei um desenho representando a situação. Vamos voltar ao enunciado. No anteparo a 30 centímetros de um espelho esférico, forma-se a imagem nítida de um objeto real situado a 10 centímetros. Então, o objeto está mais próximo do espelho, a imagem está mais distante do espelho. Então, de acordo com os dados do exercício, essa distância do objeto até o espelho são 10 centímetros. E da imagem até o espelho, 30. Nós sabemos que quando você tem a imagem de um objeto mais distante dele para o espelho côncavo, essa imagem é maior. Tá? Aqui o anteparo com a imagem projetada. E vamos resolver usando a equação de Gauss para calcular a distância focal e depois calcular o raio de curvatura do espelho. Equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu quero achar F. Foi dado P, que são 10 centímetros, foi dado P', que são 30. Resolvendo essa equação, você encontra F igual a 7,5 centímetros. Agora você poderia perguntar, professor, como eu sei que P e P' são positivos? Olha, lembre-se do referencial de Gauss. Quando objeto e imagem estão do mesmo lado do espelho, ambos têm suas posições positivas. Bom, aqui esse lado é o lado dos elementos reais. Objeto real, imagem real. Os dois estão do mesmo lado em relação ao eixo X, o eixo horizontal. Os dois têm posição positiva. Então, 10 e 30, F igual a 7,5. Olha só, como o raio é o dobro da distância focal, temos que o raio é 15 centímetros. Resposta do exercício. Ainda sobre equação de Gauss, exercício número 2. Um observador, estando a 20 centímetros de distância de um espelho esférico, vê sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Determine, letra A, o tipo de espelho, letra B, sua distância focal. Para determinar o tipo de espelho, nós temos que lembrar da teoria sobre espelhos. Lembre-se, olha só, ele deu a imagem direita e ampliada. Só um tipo de espelho pode produzir imagem direita e ampliada. É o espelho côncavo. Para uma determinada região do espelho, que é quando o objeto está entre o foco e o vértice, o espelho te dá a imagem direita e ampliada. Lembre-se, toda imagem direita é virtual. Então esse espelho aqui, ele produz nessa região uma imagem direita, virtual e ampliada 3 vezes. Um exemplo muito comum no dia a dia é o espelho de ótica ou de maquiagem. Ele aumenta a sua imagem. Então vamos lá. Letra A. O espelho que fornece a imagem direita e maior é um espelho côncavo, como eu tinha falado para vocês. Lembrando da teoria anterior, o objeto tem que estar entre o foco e o vértice para que sua imagem seja direita, virtual e maior. Aqui vou marcar com vocês, olha só, distância focal, distância entre o foco e o vértice. P, distância entre o objeto e o vértice, ou seja, a posição do objeto. P', distância entre o vértice e a imagem. Reparando isso, você já percebe uma coisa. A posição P'
é uma posição negativa. Por quê? Porque ela se encontra na região das imagens virtuais. Essa imagem virtual está no sentido oposto ao do objeto, em relação aqui ao vértice. Lembre-se, o referencial de Gauss assume como positivo essa região interna do espelho côncavo. Toda essa região aqui tem posições positivas, é a região onde acontece o deslocamento da luz. Essa região aqui de fora, a região das imagens virtuais, terá posições negativas. Aí, pessoal, a abscissa do objeto é 20 centímetros, isso aí foi dado do exercício. A imagem, sendo direita, ela tem um aumento linear positivo. Por quê? Porque ela está para cima, como o próprio objeto, e 3 vezes maior, resulta que a ampliação é igual a 3. Vamos lembrar lá do enunciado. O enunciado fala, vê a sua imagem direita e 3 vezes maior. Então daqui eu já sei, essa ampliação é positiva, imagem direita tem a mesma orientação do objeto, e imagem maior, por isso ampliação é igual a 3. Substituindo na expressão da ampliação menos P' sobre P, eu posso encontrar o seguinte, 3, que é o valor da ampliação, deduzida a partir do enunciado, é igual a menos P' sobre 20, ou seja, P' igual a menos 60. Eu vou voltar um pouco aqui ao PowerPoint anterior para vocês entenderem uma coisa. Aqui você tem 20, aqui você tem 60. O sinal menos 60 indica realmente que essa imagem é virtual, ou seja, ela se forma na região das posições com sinal negativo. Então vamos lá, ó, P' igual a menos 60. Então P igual a 20, dado do enunciado, ampliação igual a 3 nós deduzimos a partir do enunciado, P' igual a menos 60. O sinal negativo significa que a imagem é virtual. Com isso, eu posso substituir esse dado de P' na equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Deixei aqui embaixo para vocês, novamente, o esquema, para você lembrar o que eu estou fazendo. Ó, eu já sei o P, dado do enunciado 20, calculei o P' menos 60 e substituindo na equação de Gauss, acharei o F, a distância focal. Fazendo essa conta toda, sem esquecer do sinal negativo, para quem é negativo, nós achamos a distância focal igual a 30 centímetros. Atenção, a distância focal é realmente positiva. Por quê? Esse é um espelho côncavo. O foco dele é um ponto real. Está situado na região onde ocorrem as imagens reais. Ou seja, está situado na orientação positiva do referencial de Gauss. Então o nosso exercício está correto, olha só. Ampliação igual a 3, posição da imagem, que é virtual, menos 60, distância focal igual a 30. Resposta final do exercício. O próximo exercício diz o seguinte, um espelho esférico conjuga de um objeto situado a 30 centímetros dele uma imagem direita 3 vezes menor que o objeto. Determine, letra A, o tipo de espelho, letra B, sua distância focal, letra C, a distância da imagem ao espelho. Pessoal, vamos pensar juntos. O objeto está a 30 centímetros do espelho, então a posição do objeto é mais 30, isso aí é sem dúvida. Uma imagem direita. Espelho côncavo pode conjugar a imagem direita. Espelho convexo também. Então, só o fato de existir imagem direita, eu não sei qual é o tipo de espelho. Agora, vamos ler, continuando aqui o enunciado. 3 vezes menor. Opa! Agora a gente tem que pensar. Imagem direita e menor, só o espelho convexo conjuga. Ou seja, só espelho convexo que pode te dar imagem direita e menor. Exemplo disso, retrovisor de moto, de carro, a colher, se você olhar a parte de fora de uma colher de aço inoxidável, ou então a bola de árvore de Natal, né? Então, são espelhos convexos, imagem direita e menor. Então, tipo de espelho, convexo. Antes de resolver o exercício, distância focal vai ser negativa. Espelho convexo
ele tem distância focal negativa. Distância da imagem até o espelho. Olha só, a imagem será virtual. Como eu sei isso? Toda imagem direita é virtual. E se ela é uma imagem virtual, ela também vai ter uma posição negativa. Então, isso aqui, essa análise inicial do exercício, já deixa a solução dele bem mais rápida. Letra A. O espelho que fornece imagem direita e menor é convexo. Essa imagem é virtual. Ok. Pessoal, dado do exercício, ó, a posição do objeto é 30 centímetros. E a imagem, sendo direita, ela vai ter um aumento linear positivo. Por quê? É objeto para cima, imagem para cima também. Os dois têm a mesma orientação. Então isso dá uma ampliação positiva. Você poderia me perguntar por que eu falo assim que os dois tendo a mesma orientação, a ampliação será positiva. É o seguinte, a ampliação é I sobre O. Se os dois tiverem o mesmo sinal, ou seja, I positivo, O positivo, a divisão de duas coisas positivas dá uma resposta positiva. Então, a ampliação vai ser positiva, porém menor do que 1. Por quê? Porque aqui o enunciado fala, olha só, a imagem é menor. Então essa ampliação será mais 1/3. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, o seu objeto tem um tamanho, a imagem desse objeto é 3 vezes menor do que o próprio objeto. Em resumo, imagem e objeto estão para cima, só que a imagem é pequenininha, 3 vezes menor do que o próprio objeto. Para achar a distância focal, você pode fazer como o exercício anterior. Achar P', substituir na equação de Gauss e depois achar F. Ou ir direto para essa formulinha aqui, que ela é um pouco esquecida pelos livros e às vezes até por questão de concurso. Mas é bom você saber que ela existe. A ampliação pode ser também, ó, distância focal dividida por distância focal menos posição do objeto. Ô, gente, essa linha aqui é linha do texto, tá? Não é P' de imagem não, viu? A fórmula é F dividido por F menos P. Entendeu? Ó, então, essa linha é do texto, tá? Que é o gabarito do nosso livro lá. Não preocupa com essa linha aqui agora não. Ampliação 1/3. Definir a partir da análise do enunciado. Igual a F, que é o que eu quero, dividido por F menos 30. Resolvendo essa equação do primeiro grau, você encontra a distância focal igual a menos 15. O que significa isso? Significa que esse foco é um foco virtual, como todo espelho convexo tem isso, e ele está oposto ao objeto. Olhando esse desenho você pode entender bem isso, olha só. Para o espelho convexo, a região externa é a região refletora, é onde o objeto fica, essa região aqui. O foco fica dentro do espelho, na região virtual. Ou seja, para esse espelho, em módulo, esse valor aqui é 15. Mas usando o referencial de Gauss, aqui é menos 15. Por que menos 15? Ó, observem bem. Isso tudo aqui, 30, positivo. Isso que está do lado oposto, 15, só que com sinal negativo, menos 15. Agora eu vou calcular com vocês a posição da imagem, né? O exercício pediu isso. Você pode usar a equação da ampliação, que é uma equação poderosa que a gente às vezes esquece. Ela tem I sobre O menos P' sobre P, ou F dividido por F menos P. Usando menos P' sobre P, eu acabo achando que P' é igual a menos 10. Então lembre-se, a imagem de um espelho esférico convexo é virtual. A posição das imagens virtuais é sempre negativa. Então, olha só, essa distância em módulo é 10, mas usando o referencial de Gauss, a posição é menos 10. Então, eu vou botar números aqui para vocês entenderem o exercício todo. Ó. Isso tudo aqui, 30 centímetros, mais 30. Essa distância entre o vértice e o foco, menos 15. Essa outra aqui, menos 10. Resposta do exercício. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.